Agora nós vamos falar da estrutura do Novo Testamento. Como é que ele está estruturado? Lembrando que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. E esses 27 livros eles estão dispostos de uma forma que nós precisamos entender. Então, eu gostaria de falar exatamente nisso, porque, na verdade, se construiu um portal, né, estruturando o Novo Testamento, e ele é bem interessante que nós possamos estar compreendendo como é que ele está estruturado. Bom, na base mesmo, nós temos os evangelhos. Então, os evangelhos nós sabemos que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, nós temos as cartas gerais de Paulo, que compreende Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mais acima, nós temos as cartas pastorais de Paulo. Então, são 4 e compreende 1 Timóteo, 2ª a Timóteo, Tito e Filemão. Logo ao lado, nós temos exatamente o objetivo das nossas aulas, do curso, dessa parte do curso que nós estamos fazendo, que são as cartas gerais, que compreende Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Logo em seguida, nós temos o único livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. E por fim, nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Então nós temos assim a estrutura do Novo Testamento dividido por tipos de cartas, tipos de livros. E isso é bem interessante nós estarmos compreendendo. Agora nós vamos entrar exatamente nas cartas gerais. E como é que elas estão dispostas, o porquê de ser cartas gerais? Bom, cartas. Por que cartas? À medida em que a igreja foi crescendo, houve a necessidade, então, de ter uma comunicação com aquelas igrejas. Lembrando que as distâncias começaram a aumentar, a acessibilidade do início da era cristã não era fácil, não havia essa facilidade que nós temos hoje. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma necessidade preeminente por parte dos apóstolos, dos líderes da igreja cristã, de se comunicar. E essa comunicação, ela muitas vezes era feita através de cartas. Então, essa era a principal necessidade, alcançar lugares distantes com instruções, com recomendações e todo o contexto que estruturou a Igreja de Cristo. Como eu disse, a igreja ela começou a espalhar-se muito. Então, a partir de Jerusalém, que foi o início, nós temos aí um espraiamento de cerca de 1000 milhas. Isso equivale mais ou menos a 1.600 quilômetros de distância, em linha reta. Portanto, a igreja, os missionários da igreja cristã, logo no primeiro século, eles alcançaram distâncias imensas. Então, essas distâncias deviam ser compensadas, a comunicação devia ser compensada através das cartas ou das epístolas. E por que então tem esse nome de epístolas gerais? Bom, houve, e aqui é importante destacar, que a palavra de Deus ela foi segmentada com o passar do tempo. Ou seja, a divisão em livros, a divisão em características, a divisão do próprio canon das Escrituras, tudo isso foi feito com o passar do tempo. Não foi algo que já veio pronto, foi algo que aconteceu paulatinamente. E essa característica das epístolas gerais, essa classificação, foi feita por um historiador chamado Eusébio. Ele viveu de 265 a 340. Então ele
nesse período da vida dele, ele estudando a palavra de Deus, ele classificou como cartas gerais esses livros que nós estamos estudando agora. Então, essas são as cartas gerais, formadas então por Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então, são essas as cartas, as epístolas que formam as cartas gerais que nós estamos estudando. Qual é o resumo, então, de cada uma dessas epístolas? Ora, Hebreus, meus irmãos, Hebreus nos fala da superioridade de Cristo. Já Tiago nos fala da fé e das obras. 1 Pedro fala que nós devemos vencer no sofrimento. 2 Pedro fala do crescimento em Cristo até a sua volta. 1 João nos comunica sobre a comunhão e a confiança dos filhos de Deus em Deus. 2 João nos fala sobre os falsos mestres. 3 João, exortações e elogios, é o resumo. E Judas trata de apostasia. Então são esses os principais resumos dos livros, das epístolas gerais. Bom, como o próprio nome já diz, cartas gerais são cartas que têm um escritor, que tem um destinatário, que tem uma saudação, que tem uma oração ou uma doxologia. E doxologia se entende por uma saudação com louvor, uma saudação com elogio, uma saudação que contém algo a mais. Então, por exemplo, nos livros poéticos do Velho Testamento, nós vemos diversas doxologias. Por exemplo, Deus forte, Deus criador dos céus e da terra, Deus de poder. Então, isso são doxologias que são feitas a Deus. Também as cartas gerais tinham saudação, tinham conteúdo. E também tinham despedida. Então, é um conjunto de exigências que essas cartas gerais tinham para denominar-se, então, cartas gerais. Por que, então, que elas são chamadas de cartas gerais? Bom, elas foram assim classificadas por duas questões. A primeira, elas não eram endereçadas a igrejas, a nenhuma igreja. E a segunda, elas também não eram endereçadas a nenhuma pessoa, especificamente e particularmente. Então, por isso que elas foram classificadas como cartas gerais. Qual eram os objetivos das cartas gerais? Bom, o primeiro, e isso é importante você entender, o primeiro objetivo das cartas gerais era resolver problemas de heresias. Lembrando que nós tínhamos uma igreja que estava começando, uma igreja que estava iniciando e, portanto, haviam muitas heresias. Ou seja, com isso nós aprendemos que a questão das heresias, meus irmãos, elas não são da igreja contemporânea, da nossa igreja, do momento em que nós estamos vivendo. Não, naquela época já havia sim muitas heresias. E isso nos ensina uma segunda questão muito importante. Deus é Deus maravilhoso. Por quê? Porque Ele tem cuidado da sua palavra, tem cuidado da sua doutrina por 2000 anos. E essa palavra que nos chega às mãos. Imagine quantas pessoas, quantos seres não tentaram deturpar essa palavra. E ela nos chega com uma precisão incrível depois de 2000 anos. Então, resolver problema de heresias era um dos objetivos dessas cartas gerais, dessas epístolas. Os apóstolos, eles utilizavam muito desse sistema de cartas para estar orientando as igrejas da época, os missionários, os irmãos da época, a não cometerem heresias. O segundo objetivo dessas cartas era para confirmar a fé.
Ou seja, os crentes, eles eram convertidos em suas localidades. Mas é importante nós entendermos que todo mundo conhecido daquela época já estava impregnado de religiões, já estava impregnado de vamos dizer assim, de falsas doutrinas. Então já haviam milhares de deuses. Então essas pessoas que se convertiam ao novo cristianismo, elas precisavam ter a sua fé confirmada. E como é que elas confirmavam a fé? Através das epístolas, das cartas. Ou seja, quando um apóstolo escrevia que uma pessoa era salva pela fé, então ela entendia que ela devia crer pela fé, ela devia estar pela fé. Ou seja, uma doutrina que viesse a pregar para aquela pessoa que ela tinha que ser salva pelas suas obras, contrapunha o ensinamento que o apóstolo teria escrito para ela. Então, muitos dessas confirmações de fé eram resolvidas através das epístolas. Outro objetivo das cartas gerais era incentivar os cristãos a resistirem fielmente às perseguições. Houve muitas perseguições, houveram muitas mortes, muitos cristãos foram para a fogueira, muitos cristãos foram mortos, mas a principal missão das epístolas também era, uma das principais também era fortificar, fortalecer os cristãos nas perseguições. Então, essas perseguições, elas vinham a acontecer. E os apóstolos preveniam aqueles convertidos em todos os lugares do mundo a que eles pudessem, então, resistir a essas perseguições. Vamos falar, então, de alguns contextos. Nós temos diversos contextos das cartas gerais. O primeiro contexto é o contexto político. Esse contexto político nos mostra que o mundo daquela época estava sob domínio romano, ou seja, Roma dominava praticamente todo aquele mundo conhecido, e principalmente aquele mundo, aquela parte do mundo em que o cristianismo já estava espalhado. Então, inicialmente, esse governo romano, ele foi tolerante com a igreja cristã, com a nova igreja cristã. E por que ele foi tolerante? Porque havia basicamente duas plataformas doutrinárias do cristianismo que eles gostavam muito. O primeiro, submissão às autoridades, era uma coisa que o cristianismo ensinava. Isso para eles era ótimo, porque eles não teriam revolucionários dentro da igreja cristã. O segundo, a mesma igualdade que o judaísmo. Então, como a igreja cristã teve início dentro do judaísmo, certamente que uma das doutrinas também era essa questão da igualdade. Ou seja, se nós temos cristãos que estão se convertendo dentro dos judeus e eles têm a mesma igualdade, são iguais, são irmãos, então eu não preciso me preocupar com revoluções, com brigas internas. Era assim que o governo de Roma pensava. Então, eles não se preocupavam com isso. Portanto, nessa primeira parte, o governo de Roma foi tolerante com a igreja cristã. Mas, no final dos anos 60, a coisa mudou. Então, nós tivemos um novo contexto para essa tolerância. Já não era mais tolerante o governo de Roma com a igreja cristã. Havia, sim, uma distinção entre o judaísmo e o cristianismo, por conta das perseguições promovidas pelos judeus contra os cristãos, e também havia uma insatisfação por parte dos judeus com o crescimento dos cristãos e com a sua forma de pregar. Então, e aqui eu quero deixar bem claro que a doutrina cristã começou a se afastar e os judeus começaram a perceber que a doutrina cristã não é
não era igual à doutrina judaica. A partir de então, os cristãos passaram a ser perseguidos, principalmente porque eles passaram a ser incompreendidos. Incompreendidos da seguinte forma: muitos não entendiam a doutrina, muitos não entendiam as doutrinas cristãs. Algumas doutrinas que para eles, tanto para judeus, mas principalmente para romanos, eram estranhas. Um Deus invisível. O mundo daquela época era corrente em ter vários deuses, e de preferência deuses visíveis, como hoje. Hoje nós temos muitas religiões no mundo, e a maioria delas precisa de um ídolo para representá-los, ou milhões de ídolos para representá-los. Então nós temos diversas religiões no mundo hoje que precisam de uma imagem. A mesma coisa naquela época. Então os romanos, eles não entendiam muito bem como é que os cristãos daquela época criam um Deus invisível. Um único Deus e ainda por tudo invisível. E isso para eles não era muito amigável, não era muito aceitável. Muito bem. Uma outra questão é a ressurreição. Ora, como é que você tem um Deus que é Deus, que se transforma em ser humano, que morre e que ressuscita depois de 3 dias? Isso não é uma coisa muito fácil de aceitar, não foi algo fácil para os romanos. Então, também começaram a criticar os cristãos por isso. E por fim, o julgamento das nações, que é uma das não é uma doutrina, mas algo que os cristãos pregam, né? Haverá um julgamento das nações, elas serão julgadas, e os romanos, eles não viam isso como algo bom, porque era impensável julgar o Império Romano, algo superior vir julgar o Império Romano, o império que dominava o mundo naquela época. Então, isso foi mais algumas questões que fizeram com que a perseguição aumentasse para os cristãos. Ainda dentro do contexto político, nós tivemos o reinado de Nero. Ele gerou uma grande perseguição à igreja e aos cristãos. Nesse momento, aquela tolerância que nós tínhamos nos 60 primeiros anos da igreja, tornou-se então uma hostilidade crescente. Porque esse imperador, ele tinha o objetivo de destruir os cristãos. Ele encontrou uma plataforma fortíssima e uma desculpa muito grande para fazer com que todo o Império Romano odiasse os cristãos. Ele simplesmente, ao mandar incendiar Roma, ele pôs a culpa nos cristãos. O outro contexto é o eclesiástico. A igreja primitiva, ou seja, a igreja cristã primitiva, ela teve a sua formação inicial de judeus convertidos. Então, Paulo era judeu, todos os apóstolos eram judeus. Então, essa formação inicial foi realizada totalmente por judeus. E isso causou, depois, diversos contratempos, diversos problemas, principalmente problemas doutrinários dentro do seio da igreja primitiva. Em seguida, vieram os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus e que tinham se convertido ao cristianismo. E aí a salada aumentou, uma vez que era uma igreja, praticamente uma nova igreja, a igreja cristã, formada praticamente por judeus, e acrescida em seguida de gentios, que não eram bem vistos pelos judeus, porque os judeus se consideravam uma classe separada, um povo de Deus. Então, quando começou a entrar gentios que tinham o mesmo nível de intimidade com Deus, de acordo com a pregação da nova igreja cristã, isso causou um certo impacto para aqueles judeus, embora cristãos, mas que vieram de uma religião extremamente tradicional e segregacionista. Ainda dentro do contexto eclesiástico, essa convivência entre judeus e gentios gerou alguns problemas. Porque, veja, eles criam na fé ou na lei, ou nos dois. O cristão, ele precisava
fazer a circuncisão? A salvação era pela fé e o campo moral. Como é que ficava se a salvação era pela fé? E vieram então o aparecimento de heresias. Ou seja, começaram a imputar dentro da doutrina cristã algumas heresias. Houve um conflito muito grande, principalmente um conflito doutrinário, na junção dos cristãos judeus com os cristãos gentios. Por que canonicidade? E o que é canon? Canon, em grego, significa vara ou cana. Ela significa, então, uma regra ou um instrumento de medida. A vara, ela servia como um instrumento de medida na época. E, para as Escrituras, ela refere-se, então, ao caráter de regra e de fé das Escrituras. Então, o canon significa o caráter de regra e de fé das Escrituras. E aí nós temos, então, a formação desse canon das Escrituras. Como eu disse anteriormente, a organização das Escrituras do Novo Testamento, que nós estamos falando, ele não veio pronto. Deus não deu os escritores, e os escritores disseram, olha, isso aqui tem que ser versículo, isso aqui tem que ser capítulo, isso aqui tem que ser tema, isso aqui tem que ser um livro histórico, um livro poético. Não. Tudo isso aconteceu com o tempo. E também havia uma outra questão que vocês precisam entender melhor. Os livros não eram somente 27, eram muito mais. Haviam N cartas, e hoje você conhece também alguns livros apócrifos. Haviam N cartas que precisaram passar por filtros para que fosse considerado dentro do canon das Escrituras. Então essas cartas precisavam atender alguns testes. Então havia basicamente 4 testes eram aplicados aos escritos para a sua aceitabilidade dentro do canon das Escrituras. O primeiro teste era a apostolicidade. E o que é isso? Essas cartas deveriam ter sido escritas por um dos apóstolos ou alguém com o respaldo do mesmo. Então, era uma condição exigida. Ou seja, tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou alguém que tivesse o respaldo do mesmo. Olha, escreve aí que eu estou ditando. Escreve aí que eu vou dizer que isso é verdade. Então tinha que ter isso de um apóstolo. A segunda questão, o segundo filtro, era a universalidade. Ou seja, todas as igrejas da época tinham que aceitar aquele texto. Se uma igreja rejeitasse o texto, por isso ou por aquilo, então essa carta não faria parte do canon do Novo Testamento. A terceira questão era o conteúdo. Esse conteúdo, ele deveria concordar com o que Deus havia passado pelos apóstolos. Ou seja, não poderia haver nessa carta uma contradição com aquele conteúdo que Deus havia passado para os apóstolos. Ora, se falava de amor. Deus, Jesus, ele falou de amor, falou do perdão, né? E se viesse uma carta que falasse, por exemplo, de olho por olho, dente por dente, matou, morreu, essa carta não batia, então, com o ensino de Jesus. Certamente que ela seria rejeitada. É só um exemplo. Um outro filtro era a inspiração. Ou seja, uma nítida evidência naqueles escritos de que havia uma inspiração do Espírito Santo para aquele texto. Então, isso também era um parâmetro. Obviamente, meus irmãos, que ali havia homens de Deus que cuidaram disso, inspirado mais uma vez pelo Espírito Santo. É importante lembrar que esse conteúdo que nos chegou hoje, ele foi exatamente inspirado pelo Espírito Santo para que chegasse até as nossas mãos 20 séculos depois. Né? Então, 2.000 anos depois, ainda temos aquele mesmo canon
que foi construído lá atrás. Ou seja, Deus tem cuidado da sua palavra durante todo esse tempo. E aí eu estou só me referindo ao Novo Testamento, mas o Velho Testamento também. Então Deus tem cuidado disso para nós. E é por isso que ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. A lista completa do Novo Testamento, ela foi utilizada pela primeira vez na Epístola 39 de Santo Atanásio de Alexandria, que foi na Páscoa de 367 depois de Cristo. Então Atanásio, ele é chamado de o pai do cânon, ou seja, ele foi um dos homens que organizaram. Bom, agora nós vamos trabalhar as cartas, dentro das cartas gerais, as epístolas de 1 João, 2 João e 3 João. Essa é exatamente o conteúdo da matéria de hoje. Então nós vamos trabalhar essas 3 epístolas juntas. E quem é o autor? Bom, segundo os estudiosos, o autor é o apóstolo João. De todas as 3 epístolas, foi o apóstolo João. E quem é, na verdade, o apóstolo João? É importante destacar que João, ele era filho de Zebedeu, o nome do seu pai, e Sulamita era o nome de sua mãe. Inclusive, ele tinha um irmão chamado Tiago, que também era apóstolo de Jesus, o apóstolo Tiago. Então, João e o seu irmão, eles tinham um apelido. Jesus deu um apelido a eles de filhos do trovão. E por que esse apelido? É interessante nós entendermos que os estudiosos dizem que esse apelido foi fruto de uma ação, de uma postura desses 2 irmãos. Eles, numa ocasião, Jesus estava passando por uma aldeia samaritana e os samaritanos, eles rejeitaram a presença de Jesus, porque os samaritanos não gostavam de judeus, nem os judeus gostavam de samaritanos, e eles rejeitaram a presença de Jesus, inclusive jogaram pedras. E esses 2 irmãos, Tiago e João, eles ficaram muito revoltados com isso e disseram para Jesus: Senhor, por que tu não manda fogo, não manda trovões sobre a cabeça dessas pessoas que estão nos tacando pedra, nos rejeitando? E talvez que essa tenha sido a origem desse apelido, Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então Jesus chamava os 2 de filhos do trovão. Esse apóstolo João, ele era um apóstolo que, ele mesmo falando de si, dizia que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E é interessante isso. A própria palavra de Deus fala que ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Isso é alguma coisa bem interessante de nós entendermos da personalidade desse João. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que nem sempre ele foi assim. Inclusive, tem uma passagem na palavra de Deus que diz que eles gostavam de ser os primeiros, né? Então, tem uma passagem na palavra de Deus que diz que a Sulamita, sua mãe, foi até Jesus e pediu que ele colocasse seus filhos para ser os primeiros no reino de Deus, aqueles que estariam assentados ao lado de Jesus. E essa passagem nos mostra que os outros discípulos ficaram muito chateados e muito revoltados com essa postura de João e de Tiago. Uma outra questão interessante é que Sulamita possivelmente era irmã de Maria. Portanto, e isso são só algumas teses de alguns estudiosos, a palavra de Deus não fala explicitamente disso, mas tudo indica que, por ela ser irmã de Maria, consequentemente, Tiago e João eram primos legítimos de Jesus. Outra coisa, eles eram pescadores e tinham sido anteriormente discípulos de João Batista. Olha que coisa interessante. Mas nem sempre eles tiveram essa personalidade, principalmente João, essa personalidade de amor, de compreensão. Ele foi um homem transformado aos poucos pelo amor e pela palavra que Jesus pregou.
eles foram moldados, principalmente João. João se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Lembrando que a igreja de Jerusalém é exatamente a igreja que deu origem a todo o cristianismo. Então esse João, que nós ouvimos um pouco dele, é exatamente esse João que se transformou no grande líder do cristianismo. Provavelmente ele morreu em 103 depois de Cristo, com mais ou menos 94 anos de idade. Portanto, ele é um dos apóstolos que mais viveu, que mais teve a vida prolongada. Então ele morreu já bem de idade. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as epístolas 1ª, 2ª e 3ª João e escreveu Apocalipse. Então vejam que na literatura do Novo Testamento, como autor, ele só perde em produção de livros para Paulo. Então, veja que ele teve uma produção muito grande e ele escreveu o livro de João, e o livro de João é o resumo do Novo Testamento. E dentro do livro de João tem o versículo que, particularmente, alguns autores consideram como o resumo da Bíblia. Então, João é o resumo do Novo Testamento e João 3:16 é o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma curiosidade sobre João, e que tem um contexto bem interessante dentro da palavra de Deus, é exatamente o fato de que alguns consideram que ele não morreu, ou que ele foi, como Enoque, foi transportado. Ele não passou pela morte. Então, tem algumas teses sobre isso. Eu vou mostrar uma para vocês aqui. O texto bíblico nos apresenta o seguinte versículo: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28, são palavras de Jesus. E aí nós encontramos no Evangelho também a seguinte passagem: então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? João 21, de 18 a 25. Então, sobre esse tema, é interessante nós notarmos que alguns estudiosos afirmam que João não passou pela morte. E que, inclusive, alguns dizem que ele está vivo até hoje, em algum lugar deste mundo. É interessante, são só algumas curiosidades sobre a vida desse grande homem de Deus, João. As 3 epístolas de João, elas foram escritas num intervalo de tempo muito pequeno. E possivelmente elas foram escritas no final da vida do apóstolo, mas antes de ele escrever o livro de Apocalipse. Bom, quanto à data, por demonstrar o conhecimento do Evangelho de João e por não fazer nenhuma menção à perseguição de Domiciano, que era o imperador romano da época, podemos supor que ela foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. Então Domiciano ele teve uma fase que ele perseguiu terrivelmente a igreja cristã, principalmente essa igreja da Judéia. Nós entendemos que essa carta, como não faz menção a essa perseguição, ela pode ter sido escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. Lembrando também que, segundo alguns autores, João ele foi chamado para ser discípulo de Jesus quando ele tinha 24 anos de idade. Todas as 3 epístolas, elas foram escritas na cidade de Éfeso. E isso é uma tradição da igreja, concordar com isso. Então,
João estava em Éfeso quando escreveu as 3 epístolas. E quem eram os destinatários? Bom, em 1 João, os destinatários eram os cristãos de várias localidades da província da Ásia. Em 2 João, há 2 possibilidades. A primeira é uma senhora específica que ele não cita o nome. E a segunda, essa senhora pode fazer referência a uma igreja. Então, uma igreja que ele amava muito, segundo as próprias palavras iniciais da epístola. Então, em 2 João, nós temos essas 2 possibilidades. 3 João, ele cita o amado Gaio, que provavelmente Gaio era uma cidade da Ásia Menor, né? Ou Gaio poderia ser uma pessoa também. Lembrando que esse Gaio era uma palavra, um nome muito comum nessa época do Império Romano. Portanto, nós não podemos definir como uma pessoa. Por exemplo, em Atos, cita um Gaio, mas não podemos crer que seja o mesmo Gaio de Atos. E aí ele tem alguns personagens, né? Gaio, Diótrofes e Demétrio. Diótrofes era o contraponto da epístola, da terceira epístola de João. Porque esse Diótrofes, ele era alguém que estava com um comportamento distorcido. Embora um cristão, ele não gostava de receber missionários, de ajudar os cristãos que estavam passando por aquela cidade, de alimentá-los, de hospedá-los. Então, João bate muito forte na personalidade, contestando fortemente o comportamento desse Diótrofes. Já Demétrio, que é o terceiro personagem da carta, é extremamente elogiado pelo apóstolo João como uma referência muito boa de um cristão. Qual é o tema das epístolas? Bom, em 1 João, o tema é basicamente assim: os cristãos devem ter retidão, o amor e a visão correta de Cristo. Em 2 João, nos enfoca o amor fraternal, aquele amor entre os crentes, o amor entre os convertidos ao Evangelho de Jesus. E o terceiro, ele aborda a questão da verdade. Dentro do tema, eu gostaria de enfocar algumas questões. Por exemplo, em 1 João, ele declara sobre a humanidade de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque era muito corrente naquela época as pessoas e algumas igrejas desvirtuar esse ensinamento precioso da palavra de Deus. Ou seja, eles não criam que Jesus tinha vindo em carne e osso, que ele vivera, que ele fora crucificado, que ele morrera e que ele ressuscitou. Então, a humanidade de Cristo era completamente ignorada por alguns que se diziam cristãos. Ora, João bate muito forte nisso. Inclusive, ele declarou que foi testemunha confiável das mensagens de Jesus. Ou seja, ele declara em 1 João que ele testemunhou pessoalmente a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus e tudo que Jesus fez e tudo por que Jesus passou. Então, isso é importante, porque, como eu disse, haviam ensinamentos errados já naquela época. Ele também, em 1 João, enfatizou que gerar alegria aos leitores era um dos objetivos da epístola. Então, alegria. Isso nos ensina que uma alegria plena, e ele nos ensina isso nessa epístola, que uma alegria plena, ela depende da comunhão genuína com Cristo. Então, essa alegria que o cristão sente, e aí nós estamos falando de nós, hoje, no século 21, essa alegria, ela depende de uma comunhão plena com Cristo. Quando nós temos uma comunhão plena com Cristo, meus irmãos, nós devemos e temos alegria. Olha o que ele diz no versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que maravilha, olha que preciosidade. Você não pode ter comunhão, eu não posso ter comunhão com Jesus se eu pratico as coisas das trevas, se eu ando nas trevas.
Ele também, em 1 João, ele tem a capacidade de tocar em algumas feridas da nossa vida, alguns males que acompanham o ser humano. Por exemplo, obedecer. A obediência à palavra de Deus é um dos principais objetivos de 1 João. Então ele nos incentiva a obedecer. E obediência é uma das coisas que nós temos grande dificuldade, não é verdade? A outra questão é fazer as coisas corretas. João nos incentiva nessa epístola a sermos pessoas cristãs, corretas, a prezarmos pelo nosso comportamento na presença e na ausência das pessoas, nos nossos negócios, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. E isso também ele deixa bem claro nessa epístola. 1 João também ele escreveu e pediu para que nós evitássemos de pecar. Olha que coisa! É aquilo que nós falamos de construir muros na nossa vida, nos prevenindo do ataque do inimigo. Ou seja, nós construímos muros para evitarmos. Nós fugimos para evitar. Então, ele nos incentiva a isso. Mas ele sabia, meus irmãos, muito bem que nós somos suscetíveis ao pecado. Então, ele afirma, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nós estamos sempre suscetíveis ao pecado, mas ele nos ensinou uma solução para o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é fiel e justo? Jesus Cristo. Ele nos purifica, ele nos perdoa e ele nos afirma. Olha que coisa boa. Nós temos então, e João nos ensina isso nessa epístola, um intercessor, um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E por que ele pode ser esse advogado? Porque ele não tem pecado. Por isso, essa condição dele de ter acesso ao Pai e ser o nosso intercessor. E isso nos remete à questão da intercessão. Então, nós vivemos num país em que muitas pessoas creem que Maria é a intercessora, é a nossa intercessora. E, na verdade, 1 João nos ensina que o nosso advogado, o nosso intercessor é Jesus Cristo. Ele também nos dá um novo mandamento de amor. Qual é esse mandamento? O cristão ama a seu irmão e não o mundo. Olha só, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então ele nos ensina que o cristão deve amar o seu irmão e não as coisas do mundo. Também ele aborda a questão do cristão e o falso ensino. No versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, o confessar a Jesus é uma condição para ter o Pai. O negar a Jesus não tem o Pai. Outra abordagem, e agora já em 2 João, muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é no tocante à saudação inicial de 2 João. A quem amo de verdade. Ele está falando provavelmente de uma igreja ou de uma pessoa, mas essa questão do amor está intrinsecamente ligado ao comportamento do grande apóstolo João. João se unia aos seus leitores pelo amor. Essa era uma de suas características. Olha só o que diz esse versículo. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. João, ele tinha se impressionado com esses irmãos, com essas pessoas que possivelmente pertenciam a uma igreja e que ele tinha encontrado com eles em algum lugar e eles estavam dando bom testemunho. Alguns falsos enganadores ensinavam que não havia encarnação de Cristo
João combatia esse falso ensinamento. Mais uma vez, agora já em 2 João, ele combatendo o falso ensinamento de que Jesus não foi e não esteve em carne e osso. Vamos agora para umas características de 3 João. Gaio, como eu disse, era um nome comum no Império Romano. Portanto, nós não podemos fazer nenhum paralelo com outra pessoa, mesmo do Novo Testamento. Possivelmente Gaio, ele era um filho espiritual de João. Então ele tinha sido convertido pela pregação de João. E ele era um homem que trazia muita alegria ao coração de João. Portanto, certamente ele tinha um ótimo testemunho. João, em 3 João, estava extremamente preocupado, temeroso com a rejeição do tal de Diótrefes em receber os missionários e que esse comportamento dele pudesse influenciar a vida de Gaio e até mesmo o seu comportamento. Esse Diótrefes parecia ser uma pessoa gananciosa. Ele não parece ser uma pessoa generosa. Inclusive, eu estava pensando que o comportamento de Diótrefes parece, às vezes, com alguns comportamentos nossos. Ou seja, de pessoas que gostam de ser gananciosas, querem tudo só para si. Não compartilham absolutamente nada. É só me dá, me dá. Demétrio, por outro lado, ele era um servo do Senhor extremamente elogiado por João. João amava Demétrio e Demétrio gostava muito do que Demétrio fazia. O verso 11 é mais uma vez um contraponto entre bondade e maldade. Olha só, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Portanto, meus irmãos, são ensinamentos maravilhosos que nós temos na palavra de Deus dentro dessas 3 epístolas. Agora vamos falar de algumas preciosidades, alguns versículos lindíssimos que nós encontramos dentro 3 epístolas de João e que servem assim como diamante para as nossas vidas. Olha primeiro, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, está falando de Jesus, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está falando de Jesus. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outro versículo. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que outro lindo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive esse versículo nós usamos muito em evangelismo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Portanto, meus irmãos, foi um prazer estar com vocês, mais uma vez, através desse vídeo gravado, e que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.